Gente, na semana que vem, como eu falei para vocês nos avisos lá, a gente vai ter aquele bate-papo sobre os textos que eu enviei para vocês. Então, na semana que vem, no começo da semana vai ter um último texto, então vão ser 5 textos no total. E a ideia é que vocês leiam os textos que já foram enviados antes, o que vai ser enviado nessa semana, e façam lá seus destaques, o que você achou interessante, alguma coisa que você gostaria de ilustrar, que chamou a sua atenção. E aí a gente vai conversar sobre esses textos na semana que vem. Então vai ser um tempo de bate-papo um pouco diferente. Só que hoje, como na semana que vem a gente tem isso, hoje a gente vai ter um estudo avulso. Então não tem uma série, não é um tema que a gente vai estudar vários dias, é só um estudo isolado. A minha expectativa é terminar hoje. Essa é a ideia, mas não sei se será possível. Porque é um texto que é muito famoso, é muito conhecido na mocidade cristã. Geralmente o jovem ouve esse texto muitas vezes. Mas eu me dei conta que eu nunca preguei sobre esse texto. E eu falei, poxa, é um texto que todo jovem conhece e eu nunca expliquei, nunca ilustrei, nunca apliquei esse texto. Que é o texto de 2 Timóteo 2:22. Alguns de vocês, eu imagino, sabem esse texto de cor. É um texto pequeno, mas eu quero apresentá-lo para vocês, conversar sobre ele com vocês, porque eu acho que ele é um texto que contribui com esse ambiente daqueles textos que eu tenho enviado para vocês, aquelas pastorais que eu tenho enviado para vocês, que trata de vários assuntos, de como lidar com o Darashi, como se portar em relação à nossa conduta, a importância que a gente dá para algumas coisas, enfim. Naquela atmosfera, eu acho que esse texto tem tudo a ver. Ele é um texto que é voltado para a juventude, para um pastor jovem, mas que a gente pode falar em geral para a juventude. Então, 2 Timóteo 2:22 diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. É um texto curto, é um texto simples, não tem grandes mistérios aqui, mas tem alguns detalhes dele que eu queria destacar para vocês, que numa leitura superficial e rápida, talvez a gente deixe passar. Eu acho que esse texto tem muita coisa para a gente extrair dele. Então eu não quero me prolongar demais. Se a gente não conseguir terminar hoje, a gente vê de terminar semana que vem, joga as pastorais para depois, enfim. Mas eu quero abordar alguns assuntos desse texto com vocês. Se vocês olharem aí para o texto, vocês vão reparar que a gente pode fazer uma divisão dele em 2 partes. Então, uma parte é algo que você tem que evitar. São coisas que você tem que evitar, fugir. E a outra parte são coisas que você tem que buscar, seguir. Então, essa é uma divisão natural aí do texto. É uma parte negativa, o que você não deve fazer, o que você tem que fugir, evitar, se afastar. E uma parte positiva, você foge aquilo e no lugar você faz alguma outra coisa, você busca alguma outra coisa. Então, essa é uma divisão natural aí do texto, é um contraste que o texto faz. E comumente, não sei se vocês vão concordar comigo, me parece que a ênfase que as pessoas geralmente dão nesse texto é na primeira parte. Foge outro sim das paixões da mocidade. Então, quando você fala de algum congresso jovem, quando você fala de alguma pregação voltada para o público jovem e tudo mais, geralmente a ênfase é nessa primeira parte, da necessidade, do alerta que Paulo faz para Timóteo fugir de alguma coisa, né? E essa ênfase, ela tem realmente uma correspondência à realidade aí, a ênfase que parece vir aí do texto, porque a palavra que Paulo usa aí logo no começo, quando ele fala foge, é uma palavra que mostra o que para vocês? Se eu chego para você e falo fuja, isso mostra o que para você? Urgência. Você foge, você corre. Você lembra daqueles episódios de enchente, de deslizamento, em que você está na cidade, especialmente cidades próximas de áreas assim, em que tem uma sirene que toca, e quando essa sirene toca, meu irmão, você tem que correr porque o negócio vai desandar, a cidade vai alagar, o rio vai subir, o morro vai descer, enfim, tem uma tragédia vindo por aí, e você tem que correr, você tem que fugir. Não existe segurança em você ficar ali, não existe nível de segurança de interação com aquela catástrofe que está vindo. Você tem que correr. E essa palavra que Paulo usa aqui tem essa ideia de urgência, porque alguma coisa muito ruim, você tem que fugir de alguma coisa muito ruim, que tem consequências ruins,
que tem consequências terríveis e que não tem nível seguro para você ter contato com aquilo. Por isso você tem que evitar ao máximo, fugindo daquilo. Não dá para você ter algum tipo de contato ali, não dá, é uma fuga completa. E se vocês olharem para outros textos, vocês vão ver que de fato esse verbo é usado associado a coisas ruins na Bíblia. Por exemplo, olha lá 1 Coríntios 6,18. 1 Coríntios 6,18. Aparece esse verbo lá. E olha aí, do que o crente tem que fugir em 1 Coríntios 6,18? Da impureza, da imoralidade sexual, dos pecados sexuais. O texto fala, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então é urgente que o crente fuja disso. No contexto da igreja de Corinto, a galera estava vivendo imoralidade. A galera estava abraçando a imoralidade, se comportando de modo imoral, tendo relações indevidas, se comportando de modo reprovável. E Paulo fala, vocês têm que fugir disso. É urgente, não dá para ter um contato seguro com a imoralidade. Qualquer mínimo contato que você tenha já vai te manchar o suficiente, porque é um mal terrível. Portanto, você tem que fugir, vazar, correr disso. E se vocês olharem um pouquinho mais para frente, no capítulo 10 de 1 Coríntios também, em 1 Coríntios 10, 14, vocês vão ver uma outra coisa que o crente tem que fugir. Qual é a outra coisa que o crente tem que fugir aí? Idolatria. Você adorar alguma outra coisa, você ter alguma outra coisa como algo central no seu coração, você se envolver com adoração a outros deuses, ter coisas que não deveriam estar no lugar central da sua vida, estão lá, e no caso da igreja de Corinto era envolvimento com ídolos mesmo, com culto pagão e tudo mais. Então, fuja disso, não se envolve com essa coisa. Não aprova esse tipo de coisa, não vai adorar um Deus falso, não vai adorar uma imagem, não se envolve com esse tipo de coisa. Foge, porque não há nível seguro de aproximação disso. Então, Paulo, que escreveu esses dois textos que a gente leu, ele usou o mesmo verbo lá em 2 Timóteo para falar que você tem que fugir de alguma coisa, porque não há como você ter nível seguro de contato com isso. É urgente, porque é muito perigoso. Tem males terríveis, consequências terríveis se você não fugir. E do que o jovem tem que fugir? O texto fala, foge outro sim das paixões da mocidade. Essa expressão aí, paixões da mocidade, ela pode ser entendida de um modo relativamente abrangente. Porque paixão na Bíblia não é aquilo que você sente pelo crush, né? Não é aquilo que você fica, como eu queria que ele me mandasse mensagem, eu tô apaixonado. Não é isso, né? Ai, cuti-cuti, não é isso. Paixão na Bíblia tem um sentido negativo. Paixão na Bíblia é um desejo intenso, geralmente por aquilo que é mal. É uma coisa que te domina. É uma coisa que vem sobre você e você não se controla, você se entrega de corpo e alma àquilo. E quando você olha para outras partes da Bíblia, onde essa palavra é usada, paixão, especialmente da mocidade, pode ter a ver com imoralidade, os impulsos sexuais, as paixões desenfreadas, pode ter a ver com orgulho, pode ter a ver com ganância, egoísmo, são coisas que podem dominar o jovem. E isso tudo nos lembra que, de fato, o jovem é especialmente suscetível a essas coisas intensas. E, naturalmente, parece que o jovem se entrega de corpo e alma a algumas coisas com mais facilidade, talvez, do que outros grupos mais velhos, do que outros grupos diferentes da igreja, por exemplo. Quando você pensa no jovem, o jovem faz tudo com intensidade. O jovem se coloca de corpo e alma. Vou fazer um hobby. Ele vai, ele compra coisa, ele compra roupa, compra uniforme. Vou na academia, compra shortinho, faz não sei o quê, faz assinatura. Não, eu vou fazer assinatura premium, tal. Vou fazer natação. Já coloca lá um pôster do Michael Phelps no quarto, já começa a seguir vários perfis. Tudo que o jovem faz é intenso, é intenso. Porque parece que o jovem tem uma certa tendência a fazer as coisas de modo intenso, dando vazão a essas paixões. Só que aqui são paixões ruins. E, de fato, tem uma frase do Charles Spurgeon, o pregador londrino, né, lá da Inglaterra, ele diz assim: jovens, vocês precisam orar, porque suas paixões são fortes e sua sabedoria é pequena. Então parece que na mente desse pastor, desse pregador, quando ele olhava para a massa da juventude da época dele, que não é diferente da massa da juventude da nossa época e da juventude de todas as épocas, parece que o jovem tem uma tendência a se envolver com essas coisas intensas. Essas paixões, esses impulsos que dominam, que cegam, que faz você ir de corpo e alma naquilo. Ele fala, o jovem tem paixões muito fortes.
Não que quando você fique mais velho essas paixões não aconteçam, essas intensidades não aconteçam em algum grau, mas parece que o jovem em especial é suscetível a esse tipo de coisa. Agora, olhando especificamente para o contexto aí do versículo, parece que as paixões que Paulo está se referindo aqui, ainda que possam envolver todas essas tendências de intensidade a pecados e tudo mais do jovem, parece que Paulo está se referindo a um comportamento específico de alguns homens daquela igreja onde Timóteo estava. Parece que Paulo tem um tipo de paixão específica em mente, um tipo de comportamento intenso numa área específica. Parece que ele está falando de alguns homens que tinham um espírito briguento, um espírito uma disposição a sempre se colocar em debate. E debates às vezes inúteis, debates que não agregavam em nada, era só para polemizar, causar e no final das contas saber quem ia ganhar a disputa e se ver como vencedor ali. Então para isso eles usavam linguagem reprovável, eles discutiam sobre mentiras, falsos ensinos. Se vocês olharem aí os versículos 16 e 18, vocês vão ver isso, olha só. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem desses homens, corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então, esses homens aqui, que Paulo está falando, Timóteo, cuidado com esse pessoal. Timóteo, não imita esse pessoal. Foge do modo de vida deles. Eles se entregavam intensamente a esse tipo de coisa aqui. A esses debates, a esses assuntos que Paulo fala, isso são coisas inúteis. Para vocês terem uma ideia, olhando para as outras partes do Novo Testamento em que aparece isso daí, esse tipo de debate, de conversa, de postura, parece que eram coisas sobre costumes, invenções, legalismos. Então era coisa que o pessoal inventava. Não, o homem tem que ter cabelo curto, não pode ter cabelo comprido. Não, a mulher só pode usar saia, não pode usar calça. Não, porque você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, onde já se viu? Isso chegava ao absurdo, essas discussões chegavam ao absurdo, essas invenções, essas coisas que eles achavam que era espiritual, mas na verdade era tudo besteira, era tudo coisa inútil, que não promovia nada de bom. Chegava ao absurdo de alguns falarem assim, olha, você tem que ver a sua linhagem, você tem que ver a sua ascendência, você tem que ver de quem você é descendente, porque dependendo da sua ascendência, da sua linhagem, isso pode ter influência espiritual sobre a sua vida. Isso pode te fazer alguém de uma elite maior, de uma importância maior, de um vigor espiritual maior. Olha, por exemplo, aí Tito 3. Olha o que acontece lá em Tito 3:9. Olha a besteira, as coisas que eles estavam falando. E lá em Tito, lá na igreja de Tito, estava acontecendo algo semelhante. Tito 3:9. Evita discussões insensatas, genealogias, que é isso que eu falei aqui, a ideia de você ver quem é seu pai, quem era seu avô, quem é sua mãe, de onde você veio, porque senão você tinha uma espiritualidade maior, um poder espiritual maior. Contendas e debates sobre a lei, a questão do legalismo. Você tem que se circuncidar, você tem que guardar dias, você não pode comer determinados alimentos. Essa era a discussão lá. Se a gente fosse trazer para algumas questões contemporâneas, não pode ter árvore de Natal, não pode ouvir música secular, enfim, são questões que o pessoal ficava levantando e a vida da igreja girava em torno disso. E Paulo fala, porque não tem utilidade e são fúteis, banais, vazias. Evita o homem faccioso, o briguento, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então parece que era esse tipo de gente que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, cuidado para não imitar essas pessoas aí, não agir como essas pessoas aí. E assim, por mais ridículo que possa parecer hoje, falar, poxa, a galera estava causando por causa dessas coisas, a gente sabe que isso pode continuar acontecendo na igreja, de fato acontece. Pessoas que ficam levantando problematizações, picuinhas, besteirinhas, se julgando mais espiritual por isso e tirando a paz das pessoas. Era isso que estava acontecendo naquela época ali. Mas por mais ridículo que isso possa parecer, vocês vão concordar comigo que é fácil perceber que o jovem pode de fato se deixar levar por essas causas, por essas disputas, por essas brigas. E com isso ele pode sacrificar valores que para nós são importantes, como bom testemunho. Para ganhar o debate, ele sacrifica boa linguagem, ele sacrifica bom testemunho,
Porque ele quer ganhar o debate. Ele se envolve naquilo de corpo e alma, e ele quer sair vitorioso. Então ele mata o bom testemunho, ele mata o zelo pelo evangelho, ele mata, no caso dos líderes aqui, a responsabilidade ministerial. Eu, como pastor, eu não posso ficar me envolvendo em discussões dessas inúteis. Eu mato o meu ministério, eu faço mal para a igreja. E parece que é isso que estava acontecendo lá. E, vocês, como eu disse, acho que vocês concordam comigo, que o jovem, ele tem uma tendência a querer se envolver nessas causas e nessas disputas, não é verdade? Se você pensa, por exemplo, em diretório acadêmico de faculdade, o quanto que as pessoas se envolvem nas discussões lá sobre a chapa que vai ganhar, a chapa que você tem que votar, abaixo não sei o que lá, se envolvem no feminismo, se envolvem no... Qual foi o que eu vi ontem? O especismo, né? Que é o preconceito das espécies, dos veganos, né? O homem e os animais, eles são iguais. Então, se você, homem, come animal porque você acha ele inferior, então isso é um especismo, é um preconceito, é um racismo entre as espécies animais. Besteira, mas o jovem incorpora isso, abaixa os especistas, não sei se é assim que se fala, é o feminismo, é todas as causas que você pode imaginar. O jovem, ele gosta de brigar por isso. Eu lembro na época da faculdade, olha a besteira, eu lembro que eu brigava na época da eleição entre a Dilma e o Aécio. Lembra? Dilma e Aécio. E eu falava, não, porque o Aécio vai mudar o Brasil. Olha a besteira, eu falei, meu Deus, olha pra isso. Eu botei o Aécio na minha capa do Facebook. Eu falei, meu Deus, olha o nível que você chega. E o outro cara da minha sala era petista roxo. Não, porque a Dilma, eu falei, que Dilma? Tem que votar no Aécio e tal, Aécio 45, vota lá, PSDB pra frente de direita. Olha o nível. Eu olho pra onde e falo, que besteira. Mas na época, pelo impulso jovem, eu deixei me envolver por essas coisas. Que outras coisas vocês acham que os jovens vestem a camisa e se envolvem de corpo e alma para defender, para brigar? O que mais eles fazem? Digam aí para mim. O que vocês veem eles fazendo, defendendo, se envolvendo de corpo e alma nessas coisas? Futebol. Às vezes nem só jovem, tem uns velhos que fazem isso também, né? Mas... Não, e essa coisa de torcida organizada. O pessoal fala, não, porque o Coringão é minha vida. Eu lembro de um jovem que tinha lá na época do Facebook, né? Lá na época dos Incas e dos Aztecas, quando não tinha Instagram, TikTok, o que você botava no Facebook era a sua identidade, né? E tava lá no topo, Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. Você fala, nossa, se você depende do Corinthians, que vida miserável você tem, né? Mas era a vida do cara, e ele se envolvia de corpo e alma. O que mais? Cultura pop. Vira a madrugada na fila do show, leva barraca, fica lá, Taylor Swift, eu te amo, tal, fica lá, e a vida gira em torno daquilo. Quase todas as músicas, desde que a Taylor Swift era um bebê, cantava lá, ó, as musiquinhas lá, já sabia tudo, já sabe tudo, gasta dinheiro com isso, se envolve, e se você falar mal da rainha pop, meu Deus, sai de baixo. Não, você pode falar que é um crime falar que não gosta, porque a pessoa incorpora aquilo. O que mais, Esther? Questões de aborto, essas questões que envolvem essas ideologias de esquerda e tudo mais. E o pessoal fica acalorado nessas discussões. Então, exatamente. Então, tudo isso e outras coisas demonstram que, de fato, o jovem pode se envolver, é fácil o jovem se envolver com esse tipo de coisa. Parece que é uma tendência de se envolver intensamente e dar lado a essas paixões. A pessoa se apaixona de fato por aquilo. Paixão no sentido dela se envolver intensamente com aquilo. E Paulo fala, Timóteo, não se envolva com esse tipo de coisa, com esse tipo de postura. Não se envolva com essas paixões que esses homens aí têm. No caso deles, eram provavelmente esses homens que se envolviam nessas disputas inúteis, vazias e doidas. Paulo fala para Timóteo, não tome parte com eles. Não siga essas paixões, porque você é um jovem. E é típico do jovem se envolver nessas coisas. Isso cria um alerta para nós. Cuidado com as coisas que você se envolve. Especialmente aquelas que você está disposto a se envolver de corpo e alma. Porque há uma tendência do jovem se envolver nessas coisas. Então você tem que avaliar as coisas que você se envolve. O quanto você se envolve, a natureza, a qualidade das coisas que você se envolve, para que você não incorra nesse perigo aqui. E em vez de se envolver com essas coisas, de ter uma juventude marcada por essas paixões, olha o que o pastor Timóteo, que era jovem, deveria fazer. Se você olhar o versículo 23 de 2 Timóteo 2, ele diz assim, e repele ou rejeita essas questões insensatas e absurdas,
pois sabe que só engendram contendas. Isso só vai causar mal. Timóteo, rejeita essas coisas, foge disso, evita isso. No versículo 24, você vê que Timóteo deveria fugir de uma postura briguenta, sempre em pé de guerra. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva a brigar, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Não pode ser uma pessoa briguenta, o tempo todo de punhos levantados, pronto para sair degladiando todo mundo. E se vocês olharem os versículos 25 a 26, ele deveria suplicar para que essas pessoas erradas, que estavam fazendo aquelas coisas, se arrependessem e fossem libertos dos laços do diabo. Olha só que aquelas brigas lá, pode parecer besta, mas Paulo fala que era coisa do diabo. O diabo tinha prendido aquelas pessoas para fazer isso. Olha só, versículos 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. Então, ao invés de se envolver com aquela turma e se entregar para essas paixões, Timóteo deveria ter essas outras posturas aqui. Agora, isso é um bom... isso que a gente viu aqui, essa primeira parte do versículo, é um bom parâmetro para você avaliar a sua postura. Porque se você é uma pessoa briguenta, legalista, que fica inventando regrinhas, que está mais preocupado em ganhar a discussão, custe o que custar, do que realmente se preocupar com aquilo que importa, se esse é o seu caso, provavelmente você está... certamente você está agindo como aqueles falsos mestres de lá. E você tem que repensar suas posturas. Você tem que ver que você está do lado errado da coisa. Você está imitando a turma errada. E tem gente dentro da igreja, tem jovem dentro da igreja, pessoas mais velhas dentro da igreja, que às vezes fica levantando essas questõezinhas aqui, essas questõezinhas legalistas, briguentas, inventando regrinhas. Então cuidado. Cuidado para você não impor alguns padrões inventados da sua cabeça para os outros. Ficar discutindo essas besteiras, essas inutilidades. Cuidado. Porque você pode estar imitando esses caras aqui. Então é importante você avaliar e ver se você não é o cara que só quer ganhar a discussão, custe o que custar, perde o amigo, mas não perde a briga, não é mais chamado para o churrasco do jovem, da família, porque todo mundo se afastou de você por conta desse perfil briguento. Se é o seu caso, avalie aí para que isso não aconteça com você. Beleza, essa é a primeira parte do texto. Acho que deu para entender qual era o problema lá e a urgência do que Timóteo, com a qual Timóteo deveria fugir dessas coisas. Mas tendo explicado essa parte mais famosa, agora a gente tem a segunda parte do texto, é onde eu quero me concentrar. Porque nessa segunda parte do versículo, Paulo traça um contraste. Ao invés de se envolver com esse tipo de assunto e com esse tipo de gente, Timóteo tem que se rodear de outro tipo de gente e ele tem que se envolver com outro tipo de assunto, com outros alvos. Então é um contraste aqui. Timóteo, ao invés disso, faça isso, se envolva com isso, procure isso. E nesse sentido, Timóteo tinha que se rodear de crentes sérios e maduros, como o texto mostra aí para nós, a segunda parte. Mas além disso, Paulo apresenta para nós 4 alvos. E é isso que eu quero me concentrar aqui agora com vocês. São 4 alvos que devem ser buscados por todos os crentes, os jovens crentes. Deveriam ser buscados pelo jovem Timóteo e continuam importantes hoje em dia. Você tem que buscar esses quatro alvos hoje também. Esses alvos são para você. Não ficaram lá só para Timóteo, eles são para você. E conforme a gente for vendo esses alvos, eu quero que você avalie a sua vida e você veja o que você tem buscado mais, o que você tem buscado menos, o que você tem que melhorar, o que você tem crescido, porque esses 4 alvos, você não pode escolher um ou outro. Você tem que buscar os 4. A Bíblia apresenta vários alvos para nós. Mas esses 4 aqui são apresentados especificamente nesse contexto de juventude. Tem outros, a santidade, a pureza, várias coisas que você tem que buscar. Mas aqui esses 4 são colocados por Paulo como alvos importantes aí. Agora, antes de você olhar esses 4 alvos, olha aí o verbo que aparece. Né? Ao invés de, se por um lado ele deveria fugir, qual que é o contraste aí? Se o primeiro verbo é fugir, qual é o outro verbo que aparece aí agora nessa parte positiva? Seguir. Tem alguma tradução diferente? Buscar. Tem alguma outra tradução? Além de buscar, além de seguir? Correr. A ideia não é só de você se interessar por aquilo. Vou ficar interessado por essas coisas que Paulo vai falar. Vou lembrar disso de vez em quando. Vou lá tomando meu banho. Nossa, é verdade, né? Eu tenho que buscar essas coisas, né? Vou deixar para a semana que vem. Não é isso.
O verbo que Paulo usa aqui não é um verbo de interesse superficial. Não é um verbo não é a ideia de alguma coisa que passa pela sua mente vez ou outra e você se interessa de modo eventual. Não. O verbo que aparece aqui, que as nossas traduções não pegaram a ideia, talvez a ideia de correr, ela seja um pouco literal demais, mas ela transmite essa ideia, é a ideia de perseguir. Persiga. Então olha só, perseguir tem um certo tom de urgência também? Se por um lado ele tem que fugir, perseguir é uma coisa que você faz de boa, ou é uma coisa que envolve algum esforço da sua parte? Se eu falo assim, vamos seguir aquele carro. Eu entro num táxi e falo assim, por favor, siga aquele carro. Aí como você vai seguir? De boa, né? Você vai indo lá, o motorista aí vai lá dar uma buzinadinha, tal, para no semáforo. Agora se eu entro num táxi e falo assim, persiga aquele carro. O que o taxista vai fazer? Aperta o cinto, vai ligar lá o nitro, né? E perseguição policial ali, vai nas quebradas ali e tal, porque ele está perseguindo. Você não fala, os policiais estão seguindo o bandido. Você fala o quê? Eles estão perseguindo o bandido. Porque qual que é a ideia de perseguir? É uma coisa intensa. É uma coisa que exige dedicação, empenho e esforço. Não é uma coisa que você faz de vez em quando, com o que sobra do seu tempo, da sua energia, do seu interesse. Não. É uma coisa que você realmente se dedica, se empenha. Então, se por um lado você tem que fugir de alguma coisa, com urgência, por outro lado, você também tem que se dedicar a algumas outras coisas. Você tem que perseguir esses alvos aqui. Então é uma coisa que tem que estar na superfície da sua mente. É uma coisa que tem que estar o tempo todo no seu horizonte. É uma coisa que você tem que estar o tempo todo pensando, como que eu vou fazer para perseguir mais? Como que eu vou chegar mais perto daquilo? Eu estou correndo. Por isso que a tradução colocou correr. Porque a ideia é de uma perseguição. Eu estou correndo na direção daquilo. Eu não estou caminhando assim, vai lá, quem sabe aqui, quem sabe lá, olha aqui uma coisa. Não, você está focado. Você está correndo atrás daquilo. Então, o seu alvo é o que nada mais importa. Você está focado naquilo. Então, quais são esses 4 alvos aí que você tem que perseguir? É fácil, são 4 palavrinhas aí. Quais são as 4 palavrinhas? Justiça, fé, talvez alguma tradução traga fidelidade, eu vou explicar isso. Depois, amor e paz. Antes de eu explicar essas palavrinhas aí, esses alvos. Olha aí para o texto. Qual vocês acham que é o mais difícil, antes de eu explicar, o que vocês pensam aí? Qual que é o mais difícil de perseguir? Justiça, fé, amor ou paz? Qual que é o mais difícil de alcançar? Qual que é o mais difícil de você realizar na sua vida? Falar, não, esse alvo eu vou atrás, e olha que legal, consegui atingir isso. Qual que é o mais difícil? A primeira impressão que você tem aí. Paz. Porque acho que não se doa sobre a gente é naturalmente briguento, né? Dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Sim. A gente tem uma predisposição briguenta. Eu concordo com você, acho que a paz é difícil mesmo. O que mais? Fé em o que você tem em mente? É porque assim, acho que as outras coisas elas dependem de fé também. Acho que a fé vai produzir essas outras coisas. Aí você está pensando em fé como a nossa crença em Deus, nossa relação com Deus. Aqui, como a gente vai ver, parece que fé tem ideia de fidelidade. Alguém que é fiel, que é confiável. Ninguém acha que é difícil, por exemplo, buscar o amor? O amor custa, né? É custoso. Você amar alguém é difícil. Imagina você amar aquela pessoa que enche a sua paciência. Né? É difícil buscar o amor, né? Perseguir o amor. Então eu acho que amor é difícil também. Aqui é um amor fraterno? A ideia do amor fraterno. É o amor relacional que nós temos assim, né, no nosso convívio. Amor cristão. O que mais? Quem acha que buscar a justiça é difícil? Ser uma pessoa justa, íntegra, quem acha que isso é difícil? Porque pensa, você tem pressões de todo lado. É difícil você buscar ser uma pessoa íntegra no meio de várias pressões para você fazer o que é errado? É difícil, é fácil? É tranquilo, não custa nada. É difícil. Então, eu vou explicar cada uma dessas daí, vocês vão ver as dificuldades, vocês vão ver as explicações aí, e aí no final eu quero que você me diga qual você acha que é o mais difícil mesmo. Então agora a gente vai ver e você vai me falar, olha, eu acho que esse, depois de entender, esse é o mais difícil. Mudei minha ideia, mantive a minha ideia, enfim. Então olha só, primeira coisa que o jovem cristão tem que perseguir é a justiça. Então, justiça aqui é a ideia de você nutrir uma conduta correta, responsável, obediente às leis, né? Honrosa, as leis de Deus, né? Honrosa. É você ser íntegro em tudo que você faz e em todo momento.
sem ceder às pressões e sem negociar os seus valores. Então isso é buscar a justiça. É você traçar como alvo ser alguém irrepreensível naquilo que você faz, naquilo que você fala, você tem uma conduta correta, responsável, obediente a Deus, honrosa. Isso é buscar a justiça, é você ser uma pessoa íntegra, justa, de um comportamento bom, aprovado por Deus. O contraste disso, de você buscar a justiça, seria você se comportar como os caras lá da igreja de Timóteo. O que eles estavam fazendo? Eles tinham uma conduta irreverente, imoral, que aprovava e promovia o que era errado, que não tinha a aprovação divina. E você olhava e falava, nossa, esses caras estão fazendo, é reprovável o que eles fazem. Por outro lado, Timóteo deveria ser alguém que agia com retidão e zelo pelo que é certo. Pensando, por exemplo, no Brasil. Vamos trazer agora para a realidade do Brasil. Né? Vocês acham que o brasileiro é um povo justo ou é um povo injusto? Qual que é a fama do brasileiro? É o jeitinho. Jeitinho é a expressão de alguém que persegue a justiça? Dar um jeitinho é a expressão de alguém que persegue a justiça? Olha, isso aqui é errado, não pode fazer isso, mas tem um jeitinho, né? Olha, se para você ter os canais fechados, você tem que assinar uma NET, uma Claro, né? Mas existe o Gato Net. Né? É o jeitinho, né? Tem os box lá que você compra na Santa Efigênia lá que libera até canais estratosféricos lá, né? Você vê câmera da casa do Elon Musk lá, de tudo que desbloqueia lá nos boxezinhos lá, né? Você não pode compartilhar a senha de uma coisa ou outra, é proibido. Não, mas vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer um negócio aqui. O brasileiro gosta de dar jeitinho. Isso é coisa de alguém que é justo? Alguém que persegue a justiça? Vamos pensar nos juízes do nosso país, nas decisões que eles tomam. São decisões justas? O mal é punido, o bem é exaltado, o nosso país é reconhecido como uma justiça exemplar no mundo afora. As pessoas olham e falam, uau, olha como o Brasil é um país de justiça. Acontece isso? Estavam o quê? Vendendo sentenças. Juízes vendendo sentenças. E assim, isso juízes talvez de instância menor, né? Mas pensando nas supremas instâncias do nosso país. Essas semanas, não me falha a memória, liberaram o Zé Dirceu, né? Um dos maiores corruptos do Brasil, agora pode até concorrer, né? Pode até concorrer a cargos aí e tudo mais. Isso é expressão de justiça? Não. Vocês acham que, por exemplo, o brasileiro é um povo que se incomoda com aquelas mentirinhas? Vai falar, não vou mentir de modo nenhum. Ou o nosso povo é um povo que tem aquelas mentirinhas que não fazem mal a ninguém. O que vocês acham? As mentirinhas brancas que o pessoal fala, né? Essa mentirinha não faz mal para ninguém. A linguagem do nosso povo é uma linguagem que reflete justiça, algo honroso, algo íntegro. Como que é o palavreado do nosso povo? Elevado ou baixo? Baixo, né? Agora, olha que curioso. Isso a gente está falando do mundo, né? Mas vocês conhecem pessoas que são crentes e que apoiam essas mentirinhas do bem também? Fazer essa mentirinha aqui no imposto de renda não tem problema. É uma sonegaçãozinha aqui, mas está de boa, né? Não vou dar essa informaçãozinha aqui, mas está tranquilo. Ou, eu não falo palavrão, tem aqueles palavrões, né? Mas tem aqueles palavrõezinhos light, né? Aquelas palavras feias que não ofendem ninguém. Mas é umas coisinhas assim, sabe como é, né? Força de expressão e tudo mais. Isso acontece dentro dos crentes. Vocês devem conhecer pessoas assim. Isso é buscar a justiça? Ter uma conduta íntegra, aprovada, que as pessoas olham e falam, uau, como essa pessoa é reta, como essa pessoa é honrosa, como essa pessoa é obediente a Deus e busca fazer o que é certo. Não é? E pensando nisso, eu coloquei aqui algumas perguntas, para que vocês pensem aí. Eu vou ler as perguntas aqui. Cada ponto eu coloquei algumas perguntas. Então, em primeiro lugar, sobre essa busca pela justiça, olhando para a sua vida agora. Não é para você responder em voz alta, hein? É para você pensar aí sozinho. Olhando para o seu modo de pensar e agir, é possível identificar justiça? Você é conhecido por ser alguém honesto ou levanta suspeitas por esconder dissimuladamente alguns pecados e posturas questionáveis? As pessoas olham para você e falam, não sei se ele é muito honesto ou íntegro não, viu? Tem algumas dúvidas. Já deixou escapar algumas coisas que eu falo, não sei se tem, eu acho que tem caroço nesse angu aí. Eu acho que tem coisa por debaixo aí. Ou você é conhecido por ser alguém justo, íntegro. Se dessem um veredito sobre a sua vida, eles poderiam dizer que você é exemplar em suas palavras, em suas decisões e nos seus conselhos. Você dá conselhos justos?
Ou você incentiva as pessoas a dar o jeitinho, a fazer o gatunete, a driblar as coisas. Ela fala, não, isso aí não tem problema não, fica tranquilo. Isso daí é errado, mas nesse caso não é. O seu conselho é um conselho justo ou é um conselho que tenta driblar as coisas, driblar as leis e diminuir aquilo que é errado? Existe algo feio na sua vida que mancha a sua reputação? Tem alguma conduta, alguma ação que você faz que as pessoas olham e falam, nossa, aquele hábito que a pessoa faz não é um hábito de alguém justo. A sua integridade e sua fibra moral são reconhecidas pelas pessoas ao seu redor ou elas te conhecem por sempre cederem seus valores para agradar os outros? Você sempre está abrindo mão do que você acha que é certo e errado para agradar os outros. E as pessoas sabem que você é moralmente frouxo, que você não tem fibra moral, que você cede fácil. Fez uma pressãozinha, você já cedeu, você já muda a sua opinião sobre as coisas. Então, são perguntas para refletir nesse primeiro ponto aí, esse primeiro alvo do crente, que o jovem cristão deve perseguir a justiça. Em segundo lugar, o jovem cristão tem que perseguir a fidelidade, ou a fé. Fé aí é a mesma palavra de fidelidade. É que fé na Bíblia tem aquela ideia da nossa crença em Deus, nossa relação com Deus. Mas a mesma palavra pode ter a ideia de fidelidade, ou seja, é alguém confiável, uma pessoa leal. Nesse caso, é alguém que está comprometido, alguém que dá provas do seu zelo para com Deus, especialmente para com Deus. Existe fidelidade em termos relacionais? Existe. Por exemplo, lá em Gálatas 5:22, no fruto do Espírito, tem lá fidelidade. Só que fidelidade ali parece ter a ideia de você ser fiel para com as pessoas. Como é alguém fiel com as pessoas? Como a fidelidade se expressa nos relacionamentos? O que é ser fiel nos relacionamentos? Manter a palavra, o que mais? Ser confiável, conta um segredo, eu sei que a pessoa não vai sair espalhando por aí, o que mais? Ter credibilidade, o que mais? É uma pessoa que faz fofoca? Uma pessoa fiel, é uma pessoa que faz fofoca? É uma pessoa que apunhala pelas costas, tá te ajudando aqui, mas na verdade a pessoa tá querendo te prejudicar por trás? Isso é ser fiel? Não, é o contrário. Então, fidelidade nos relacionamentos é isso. Agora, em relação a Deus, essa fidelidade parece ter a ideia de ter um compromisso interior inabalável. É ser fiel a Deus em qualquer situação, ser obediente a Ele em qualquer situação. Olha lá o que diz 1 Timóteo 6,11, que é um texto muito parecido com esse que a gente está lendo. Dá até fazer um paralelo aí, para a gente entender um pouco o que Paulo tem em mente. É um texto irmão. Olha lá, 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Mesma construçãozinha que ele fez em 2 Timóteo, 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade. É interessante porque parece que piedade aqui tem relação com a fidelidade de lá. A piedade é você levar as coisas de Deus a sério. É você ser reverente para com as coisas de Deus. Uma pessoa ímpia, que não tenha piedade, é uma pessoa que não leva Deus a sério, que não está nem aí para as coisas de Deus. Você fala de igreja, fala de Bíblia, fala de santidade, essa pessoa não está nem aí. A pessoa piedosa, ela leva essas coisas a sério. Ela acha que isso é importante para a vida dela. Então, segue a justiça, a piedade, a fidelidade, o amor, a constância e a mansidão. É interessante porque Paulo fala lá em 2 Timóteo de paz. Para manter a paz, você precisa ser manso? É importante ter mansidão para manter a paz? Sim, é claro. Se você vive gritando, brigando com todo mundo, você não vai manter paz nenhuma. Você precisa de mansidão, um trato brando, você é uma pessoa agradável, uma pessoa que não é o tempo todo pesada e tal. Então parece que Paulo está pensando nas mesmas coisas aqui. Então ele está falando, olha, ser fiel a Deus significa você ser piedoso e reverente. E significa você se manter íntegro, com o seu compromisso firme, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é uma pessoa fiel. Que, por exemplo, é fidelidade conjugal. É você não trair a sua esposa, você não esconder segredos dela, você não ter outra relação escondida dela. Manter a fidelidade a Deus é você se manter firme nesse compromisso e não negociar seus valores, não abandonar a Deus, não trocar a Deus, mesmo quando as outras pessoas não estão vendo. É um compromisso que não muda, não importa o que aconteça ao seu redor. Se vocês olharem lá em Colossenses 3:22, tem um exemplinho disso na prática dos relacionamentos interpessoais, dos relacionamentos daqui, que nos ajuda a entender como a gente tem que fazer isso para com Deus. Olha só, Colossenses 3:22. Paulo está falando dos servos em relação aos chefes, em relação aos senhores. E olha só, servos,
obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne. Colossenses 3, 22. Ou seja, obedeçam a tudo a vosso Senhor, é o chefe de vocês aqui. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, ou seja, sem segundas intenções, sem maldades, sem segredos, singeleza de coração, temendo ao Senhor. Mas o que eu quero destacar aqui é que os servos não deveriam servir apenas sob vigilância, mas o tempo todo, mesmo quando ninguém estava olhando. E como você mantém a sua fidelidade a Deus? Quando seu pai não está olhando, quando sua mãe não está olhando, quando não tem ninguém perto de você no seu quarto de madrugada, e você não acessa site indevido, você não vê coisa errada, você no meio da roda de amigos, sem ninguém espiritual por perto, só com a galera da faculdade, da escola, você não segue o fluxo da conversa deles, você quando está com a sua namorada, você quando está com o seu namorado, mesmo vocês dois sozinhos, vocês não se envolvem em coisa errada. Por quê? Porque vocês são fiéis a Deus. O tempo todo, vocês estão vivendo em temor a Ele. Vocês têm um compromisso, uma integridade com Ele. E o jovem tem que perseguir isso. Tem que perseguir essa fidelidade. E aí vem as perguntinhas aqui. Como você avaliaria a sua fidelidade a Deus? O seu compromisso com as coisas do Senhor é profundo, constante e real, mesmo quando os outros não estão vendo? Está longe do pastor, está longe dos irmãos da igreja, está só você lá em um ambiente, está só você e seus amigos, você se mantém fiel lá? É um compromisso real, profundo e constante? No seu quarto, na escola ou em qualquer outro lugar fora dos olhos dos pastores e dos demais irmãos, você se mantém preocupado em agradar ao Senhor? Quais seriam algumas expressões dessa fidelidade na sua vida? Como você mostra a fidelidade a Deus na sua vida? Eu me mantenho fiel porque eu, que sou um empreendedor, eu não faço coisa errada, eu não sonego, eu não dou jeitinho, eu me mantenho fiel a Deus, obediente a Deus nisso. Eu dou um bom testemunho, eu sei dos perigos, eu fujo deles, eu fujo de ameaças, de tentações para não cair nisso, porque eu temo a Deus. Olhando para outros crentes que você julga serem fiéis ao Senhor, referências que você tem na casa de vocês, na igreja, olhando para outros crentes que você julga serem fiéis, o que você pode imitar da vida deles? O zelo deles por estudar a Bíblia, por orar, por sempre estar falando alguma coisa referente à palavra de Deus. O que você deve imitar, o que você pode imitar desses homens fiéis que você conhece, que estão ao seu redor. E tem um terceiro alvo aí do crente. Então o crente tem que perseguir, o jovem crente tem que perseguir a justiça, a fidelidade, e ele tem que perseguir o amor. Vocês já sabem, vocês já estão carecas de saber, eu já estou careca de saber, que amor na Bíblia não é sentimento. Amor não é aquela coisa fofinha que você sente quando você vê o seu namoradinho chegando para te buscar e vice-versa, né? Quando você encontra com ele no metrô e tudo mais. Não é. Amor na Bíblia tem a ver com uma postura ativa de promover o bem-estar do outro. É ser altruísta, é ter uma postura sacrificial, como o Kevin falou lá atrás, é custoso. Amar é abrir mão de alguma coisa para você em prol do outro. Que se custar algo para você, você paga. É o sacrifício que você faz. É você colocar o interesse dos outros acima do seu próprio interesse. Eles querem isso? Eu não quero, mas eu vou fazer isso que eles querem. O pessoal quer ver esse filme? Eu não quero, mas eu vou ver isso. O pessoal quer fazer esse rolê? Eu não gosto, mas eu vou porque os interesses deles estão acima dos meus interesses. Isso é uma expressão de amor sacrificial, altruísta. É você estar predisposto ao perdão mútuo. Amar envolve perdoar. Na Bíblia, amor está próximo de perdão. É você ter uma predisposição de perdoar. Ao invés de ficar guardando rancor, mágoa, você perdoa a pessoa. É você se dedicar intensa e constantemente a amar o seu irmão. Não é você dar as migalhas do seu amor, as migalhas do seu tempo, as migalhas da sua energia, as migalhas dos seus recursos. Não é você ter um envolvimento mecânico com as pessoas. Não é você fazer perguntas só por educação. Não é você se envolver com as pessoas de modo superficial. Não, a Bíblia fala que isso tem que ser intenso. 1 Pedro fala que o amor tem que ser ardente, de coração, sem fingimento, intenso. Você tem que realmente amar os seus irmãos e se dedicar, se doar por eles. É você servi-los, é você trabalhar pelo bem deles, é você se preocupar com eles, e isso de coração, o tempo todo, constantemente, intensamente. Não é você só dar as migalhas do que sobra do seu tempo, o que sobra da sua vida. Aliás, se vocês devem lembrar que lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala do amor, ele fala que se alguém fizer as coisas mais nobres que tem,
der o próprio corpo para ser queimado, vender todos os seus bens e dar para os pobres, são coisas nobres, elevadíssimas. Mesmo a pessoa fazendo tudo isso, se ela não fizer isso por amor, não vale nada, zero. Então isso nos lembra que sem esse santo tempero, até mesmo as coisas mais bonitas que você faz pelas pessoas, pelos seus irmãos, não tem valor nenhum. Você precisa fazer isso motivado por amor, cultivando essa disposição altruísta de fazer o bem para o outro. Aí vem as perguntas fatídicas. Você ama seus irmãos ou o convívio com eles é um fardo chato e insuportável? Você não aguenta vir no Darash, você é um fardo estar aqui. Você não vê a hora de acabar para você ir embora. Estar aqui é uma coisa insuportável para você. Você não aguenta olhar para a cara do Paulo. Você não aguenta, por quê, né, Paulo? Você não aguenta olhar pra cara do Augusto, cara de Guarulhos, você não aguenta, não dá, eu não aguento, pra mim é insuportável. Você não aguenta conversar com a Sofia, você fala, não dá, aquela menina não tem jeito. Pra você é um fardo, você fala, eu não aguento, mas ó, o horário, o pastor não para de falar, eu quero ir embora, eu quero jogar meu CS, quero fazer minha vida, sei lá, quero jogar meu Minecraft, quero fazer alguma coisa útil, porque é um fardo, é insuportável eu estar aqui. Se essa é a sua postura, então você não ama seus irmãos. Não, você não ama seus irmãos. Você se esforça para servir os seus irmãos e você se preocupa verdadeiramente com o interesse deles? Ou é só uma coisinha superficial assim? Eu vou orar por você e na verdade você não ora nada, você não se preocupa com nada, né? Em suas orações, você se recorda dos dramas vividos pelos seus irmãos? Aquela listinha que eu mando semanalmente, você realmente lê a listinha de oração que a gente fez aqui? Você se preocupa em perguntar depois, e aí, Sofia, como foi o estágio? Tô meio capenga aqui, mas também tô viva, né? E aí, como é que foi aquela prova? Como é que foi aquele vestibular? Letícia, você passou no vestibular? Não deu. Ou foi pra segunda, fala, que legal, vou continuar orando por você. Ou você nem liga, você só lembra que o seu irmão existe quando chega, é verdade, o NAC existe, ó. É verdade, rapaz, a Kedesh existe, e ela namora o Gotinho, olha só que coisa, esqueci disso. Você tem que amar os seus irmãos. Quando você está apaixonado, quando você tem um grande amigo, esse amor é fácil, né, de você lembrar. Você não para de pensar na pessoa, você quer o tempo todo ficar com a pessoa, mas e os seus outros irmãos que têm que ser alvo do seu amor também? Você tem que se envolver com isso. A sua disposição é altruísta e perdoadora? Você perdoa os irmãos? Ou você fica com rancores, mágoas? Você nutre ódio por alguma pessoa, sempre aproveitando qualquer deixa para criticá-la? Então, acontece alguma coisa. Sei lá, o Daniel erra alguma coisa. Você já aproveita e fala, também, né? Sempre o Daniel. Sempre o Daniel. Tinha que ser o Daniel. Aí a Scarlett acontece alguma coisa, ela faz alguma coisa lá e fala, eu sempre falei que a Scarlett não era pessoa para se confiar. Sempre falei isso. Então qualquer coisinha besta, boba, você sempre tá pronto, com a arma apontada, vacilou, metralha a pessoa. A pessoa não tem tempo nem de respirar. Ela às vezes erra por bobeira, mas você tá pronto para jogar uma granada, um míssil na pessoa, para ela e para os outros, criticando, com ódios, com rancores e tudo mais. Isso não é expressão de amor. Isso não é expressão de amor. Falar pelas costas, maldizer, não é expressão de quem persegue o amor. E tem a última coisa aí que Paulo fala, né? Que o jovem cristão deve perseguir a paz. Então é justiça, fidelidade, o amor e a paz. Se vocês pararem para pensar, a paz é diametralmente oposta àquilo que os falsos mestres briguentos faziam. Que eles causavam briga, divisão dentro da igreja. E Paulo fala, Timóteo, ao invés de buscar isso, você tem que buscar a paz, a unidade, a harmonia dentro da igreja. Né? E a Bíblia diz que isso tem que ser buscado intensamente. O crente tem que suar para buscar a paz. Olha dois textos aí que falam sobre isso. Romanos 12, 18, que fala assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E todos os homens aqui se refere a quem? A todos os homens. O seu trabalho, a sua família. No que depender de você, que você não tenha a iniciativa de ser a pessoa briguenta. Que você não tenha a iniciativa de ser a pessoa que sempre causa alguma confusão. Que você seja a pessoa que promove a paz. Inclusive, olha só o que diz aí 1 Pedro 3,11. Também fala sobre isso. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Buscar a paz é algo fácil ou é algo difícil? É algo tranquilo ou é algo que vai exigir você suar a camisa? O texto fala para você se empenhar. Inclusive, se vocês olharem também Efésios 4:3, vocês vão ver essa questão da paz. Olha só, Efésios 4:3.
Paulo fala em Efésios 4:3 que a paz é um vínculo. É um vínculo que tem que ser preservado, sustentado. É aquilo que nos une aqui, que mantém as coisas unidas, né? Então, olha só. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz é um vínculo que tem que ser preservado, sustentado. Agora, olhando para as palavras aí do versículo 3, isso dá trabalho ou é tranquilo? Esforçando, não é qualquer esforço, é um esforço diligente. O que é um esforço diligente? Hã? É dedicação. É uma coisa contínua. É uma coisa que você está ali o tempo todo suando a camisa e indo atrás daquilo. É difícil lutar pela paz da igreja. Olha aí Colossenses 3,15 também. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Muitas pessoas olham para esse texto pensando que a paz de Cristo aqui é um sentimento que você tem que guia suas decisões. Então, se você está em dúvida, será que eu devo comprar isso ou aquilo? Será que eu devo ir para esse ou aquele emprego? Aí você fala, qual me dá paz? A paz de Cristo vai guiar a minha decisão. Não tem nada a ver. Quando fala aqui, seja a paz de Cristo o árbitro, o que é o árbitro? O que é um árbitro? O comandante? Que dita. Ou a gente poderia falar em termos mais futebolísticos, é o juiz. O árbitro é o juiz, né? Então o que Paulo está falando aqui, ó, que a paz de Cristo seja o juiz na mente de vocês. O que quer dizer isso? Quando vocês forem tomar uma decisão, quando vocês forem falar alguma coisa, quando vocês forem pensar algo dos outros, agir ali, o alvo de vocês tem que ser a paz de Cristo. Vocês têm que lutar pela harmonia dentro da igreja. Vocês têm que pensar, isso que eu vou fazer, isso vai promover a unidade, a harmonia e a paz, ou eu vou causar briga, divisão, discórdia, intriga? Então essa paz tem que ser o critério decisivo das suas decisões. Essa paz tem que ser o seu alvo. Isso é ter a paz de Cristo como juiz, como árbitro. As minhas decisões são dirigidas, comandadas, pautadas pela paz de Cristo. Eu quero manter essa paz. E eu vou agir para que essa paz seja preservada. O contrário disso é você agir para que haja briga, divisão, intriga, tudo mais. Paulo fala, não, vocês têm que lutar pela paz. Então, cada decisão que você toma tem que promover a unidade. Cada decisão e palavra que você fala tem que criar na igreja um ambiente livre de conflito e inimizade. Agora, como que eu posso minar, destruir a paz num grupo? Que coisas eu posso fazer que destroem a paz de um grupo? Que tipo de ação destrói a paz de um grupo? Fofoca. Fofoca destrói a paz de um grupo? Rapaz, você não sabe o que aconteceu com o Nicolas. Ele se envolveu com aquele grupo de dança lá, da faculdade dele lá. Rapaz, é terrível. E ó, vou te dizer uma coisa, eu acho que tem mais coisa aí. E não tem nada a ver. Mentira, inventaram uma mentira, uma fofoca mentirosa. O que mais? O que mais destrói a paz num grupo? Fofoca, mentira. Inimizade, quando você não gosta de uma pessoa e incita isso em outra pessoa, nada a ver com a história. Exatamente. A pessoa fala assim, nossa, que legal aquilo que aconteceu, né? Vindo daquela pessoa, eu acho que não foi tão legal não, viu? Eu tenho meus pezinhos atrás, eu não sei, eu acho que você deveria tomar cuidado com aquela pessoa também. Às vezes não tem nada para se preocupar. Foi uma coisa normal que aconteceu. O que mais? Essa indisposição, né? A pessoa nem cumprimenta a outra, né? O que mais? O que mais mina a unidade, a paz num grupo? Inveja. Cara, inveja é uma coisa que mina a paz, né? Porque, sei lá, o Moreira comprou um relógio novo. Comprou lá uma McLaren, lá. O cara tá bombando lá no trabalho dele. E você fala, poxa, e eu aqui andando de busão. Poxa, Moreira, te contar, viu? Como? Olha, o que ele tem que eu não tenho? Por que ele merece e eu não consigo isso? E você então vai minando essa unidade, porque você cria um afastamento natural. O que mais? Inveja, mentira, fofoca, inimizade, o que mais? Assuntos polêmicos que você falou? Teimosia. São todas coisas que você vai minando. Fica insuportável conviver. Então Paulo fala, Timóteo, você tem que perseguir a paz. Lutar para que essa paz seja mantida aí. E isso vai fazer com que o ambiente do nosso grupo seja livre de intrigas, conflitos, inimizades e todas essas coisas que vocês falaram. Aí vem as perguntas aqui. A paz é um valor precioso para você? Ou se você viver em pé de guerra com todo mundo, você não liga? Manter a paz no grupo, a unidade, a harmonia no grupo é uma coisa importante para você? Você zela por isso?
em seu convívio com os irmãos, você luta para manter um ambiente pacífico e harmonioso? Suas palavras a respeito dos irmãos são respeitosas e amorosas ou repletas de inveja, fofoca, divisão e orgulho? Você atira ainda mais gasolina nas chamas da intriga ou usa o extintor da paz para neutralizar essas situações? Você é o isqueirinho? Você é a pessoa que taca gasolina na intriga? É isso mesmo, briga, 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 briga. Ou você é a pessoa que fala, não, gente, peraí. Não, isso não pode acontecer, isso está errado. A pessoa não fez aquilo, isso não está certo, essa postura não é essa, isso que você está falando é mentira, pode parar com isso daí. Eu não vou participar disso. Ou você fica lá, é verdade, né? E ó, vou te contar mais coisa, viu? Taca a gasolina lá, taca a gasolina lá. Em qual grupo você está? O grupo do gasolineiro ou o grupo do extintor? Qual grupo você faz parte? Você vai saber se você mantém a paz ou é contra a paz. Então são esses quatro alvos aí. Só que aí no finalzinho do versículo, Paulo diz para Timóteo que ele tem que se unir a um grupo específico. Ele tem que buscar esses alvos com algumas pessoas. Se ele não faz isso com os falsos mestres lá, ele faz isso com quem? Com aqueles que têm o coração puro. Ter o coração puro não significa você não ter nenhum pecado, porque a gente sabe que todo mundo peca. Nessa realidade, nesse momento, todo mundo peca. Então ter o coração puro aqui é uma definição do crente. O crente é alguém que tem o coração puro, purificado, limpo. A nossa consciência, a nossa mente é renovada pelo Espírito Santo. E agora nosso coração é apto a fazer coisas que agradam a Deus. Por isso que o crente é definido como alguém que tem o coração puro. Então Paulo está falando para Timóteo, ao invés de se envolver com essa turma que nem crente é, você tem que se envolver com os crentes. Você tem que ser amigo íntimo dos crentes, os crentes de verdade. Das pessoas piedosas, que buscam as mesmas coisas que você. Aqueles homens, larga eles, foge deles, rejeita eles. Vai atrás, se junta com aqueles que são crentes de verdade, que tiveram o coração purificado, que têm uma nova mente, e que estão preocupados em agradar a Deus, e que invocam ao Senhor. Invocar ao Senhor é ter um relacionamento com o Senhor, é se dedicar ao Senhor, é se aproximar do Senhor. Busca essas pessoas. Então a ideia aqui é que Timóteo deveria trilhar a vida ao lado dos crentes verdadeiros e não junto dos falsos mestres. E é verdade, porque, é claro, né? É verdade porque está aqui, é óbvio, né? Mas se você parar para pensar na lógica da coisa, para você buscar a justiça, a fidelidade, o amor e a paz, o ambiente, as pessoas que têm que estar ao seu lado, têm que ser crentes verdadeiros. É óbvio isso. Porque se você anda com gente como aqueles falsos mestres, gente briguenta, gente orgulhosa, gente que se entrega a essas paixões, gente que só fala besteira, você não vai encontrar amor, justiça, paz e fidelidade. Você vai encontrar o oposto disso. Você vai encontrar injustiça, infidelidade, ódio, desunião. É isso que você vai encontrar. Então Paulo fala, Timóteo, você tem que buscar esses alvos com quem tem os mesmos alvos que você. Vocês têm que estar alinhados nisso. E isso acontece com os crentes. E aí, as perguntas fatídicas são as seguintes. Você confirma ser alguém de coração puro? O seu coração já foi limpo? A sua mente já foi renovada? O seu interior já foi lavado? Os seus pecados já foram perdoados? Você tem uma nova mente agora? Ou seja, você é um crente? Você tem certeza da sua salvação? Você visualiza a salvação? Você fala, não, eu sou uma nova pessoa. Jesus Cristo me lavou. Agora eu tenho um novo modo de pensar. Eu sou outro agora. Agora eu quero buscar essas coisas, não mais as coisas que o mundo busca e que esses caras aqui errados estavam buscando lá. Você olha para si mesmo e você vê que o Senhor limpou seus pecados e eliminou a culpa da sua iniquidade, né? Você verdadeiramente invoca ao Senhor, ou seja, você nutre uma relação com Deus, reconhecendo-o como o Senhor soberano da sua vida. Você realmente invoca ao Senhor, você adora o Senhor, você busca o Senhor, você está próximo do Senhor? Ou o que você faz vindo aqui é só um teatro? Para ninguém pegar no seu pé, talvez para os seus pais ficarem um pouco mais felizes com você? Qual é a realidade do seu coração? O seu coração já é um coração puro, purificado, limpo do pecado? Ou não? Se não, esses alvos aqui não são para você. Se o seu coração não foi purificado, você nunca vai conseguir viver verdadeiramente a paz, a justiça, o amor e a fidelidade. Você pode viver isso de modo superficial, mas profundo e verdadeiro, só se você tem o coração purificado. Então está aí, o versículo está explicado, as duas partes, a fuga e a perseguição. Você tem o que é paixão da mocidade e esses quatro alvos aí, a justiça, a fidelidade, o amor e a paz.
E agora eu volto lá para aquela pergunta que eu fiz para vocês. À luz disso tudo que a gente falou, qual que é o mais difícil de você perseguir? Amor. Qual mais? Ah, tá. Por quê? Não, porque eu acho que é muito difícil. Nós somos naturalmente egoístas, né? É muito difícil você colocar outra pessoa em primeiro lugar além de você mesmo. É difícil a gente ser altruísta, é custoso para nós abrir mão de alguma coisa que a gente queira. A gente fazer sacrifícios por pessoas que a gente talvez não tenha tanta afinidade. O que mais? Os 4 são difíceis, né? Mas se fosse para você escolher um, falar assim, esse é especialmente difícil. Amor. Também pelos mesmos motivos. Qual mais? Pastor, eu admiti o amor, né? Como o próprio apóstolo João vai dizer de João, porque é muito fácil a gente chamar de palavras, mas Verdadeiramente. você te colocar a mão no bolso, ir lá e ajudar a pessoa, sem precisar receber uma troca. Dar do seu tempo, da sua energia, dos seus recursos, né? Ajudar a pessoa, às vezes não com dinheiro, mas ajudar a pessoa com conselhos e tudo mais. Isso daí custa pra gente. É difícil amar as pessoas nesse termo. E é isso que a Bíblia diz. Amar é isso. O que mais? Justiça. Por quê, Iva? Eu acho que pro jovem ser referência na justiça é um desafio. É possível, é claro, mas é um desafio. Porque a gente tem o jovem tem muitas pressões. O jovem ele é muito instigado a negociar seus valores. Ele, às vezes, nas palavras, nos compromissos, a fidelidade a Deus, às vezes, ela é colocada no segundo plano para ele ser popular e tudo mais. Eu acho que isso é difícil também. O que mais? Ninguém acha... Você falou da justiça, né? Mas a fidelidade, que tem a ver com isso que eu falei também, dessa integridade do compromisso com Deus. Vocês acham que é difícil ser fiel a Deus e expressar essa fidelidade a Deus? Por exemplo, como que eu expresso minha fidelidade a Deus na vida da igreja? Como que eu mostro a minha fidelidade a Deus na vida da igreja? Trabalhando na igreja. O que mais? Que tipo de compromisso? Por exemplo, cumprir escala. Vir à igreja é um compromisso de fidelidade? Cultuar. Vocês acham que o Darash está cheio ou está no número bom? Está vazio ou está no número bom? Isso diz algo sobre a nossa fidelidade? Porque se eu não estou aqui, eu estou em algum outro lugar. Eu estou sendo mais fiel a quê? Ou mais fiel a quem? Tem alguma coisa aí que está roubando a minha fidelidade. Cada um tem que se avaliar, é claro. Mas eu acho que é custoso. Ser fiel é uma coisa custosa. E é difícil ser fiel. Porque exige um compromisso integral, mesmo quando ninguém está vendo. Pastor, e aí, lógico, né? A gente acabou de ter uma reunião disciplinar, né? Em que a fidelidade a Deus foi jogada no lixo, né? Alguém rejeitou, falou, não quero saber de Deus e não quero seguir o padrão de Deus. Eu vou seguir minha própria vida, minhas próprias ideias. Eu acho que eu falo para todo mundo aqui que a reunião assustou muito, né? Então, acho que o compromisso com Deus é o mínimo que você tem que fazer, né? Sim. Tem que estar em primeiro lugar. É uma fidelidade inabalável. Inabalável. O que mais? Justiça. Tem um ambiente que inibe muita coisa. Agora, em casa, manter a fidelidade a Deus no computador, no celular, nas conversas, nos chats, isso aí pega. Também no estudo, também em relação ao estudo da palavra, mas é difícil você estudar a palavra todos os dias. Você ter uma disciplina para essas coisas, um compromisso de coração com essas coisas, né? Isso é verdade. A continuação do versículo nos ajuda muito nesse ponto, em estar próximo daqueles que o invocam, né? Na rotina, esse contato mais íntimo, mais próximo, com os amigos da igreja, com os nossos irmãos, faz com que seja mais fácil a fidelidade. Sabe algo que eu percebo nesse sentido? Eu acho que você está certo, Maurício, que a Bíblia aponta isso, né? Conforme a pessoa vai se desviando, ela vai esfriando na sua relação com Deus, ela vai se tornando infiel, uma das primeiras marcas que acontecem é o afastamento dos irmãos.
Porque a Bíblia fala, se estamos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão com os nossos irmãos. Agora, se eu ando em trevas e em pecado, eu não quero andar com quem invoca ao Senhor. Porque essa pessoa, ela está pensando diferente de mim. Então o que eu faço? Eu me afasto. A sua presença lá. Exato, a presença acusa. Então, eu acho que a gente deve se avaliar se, peraí, eu estou querendo andar com o povo de Deus e estou me dedicando a isso, ou eu estou me afastando do povo de Deus? Eu venho pouco, eu me preocupo pouco, eu me envolvo pouco. Como que tem sido isso? Eu estou andando perto daqueles que invocam o Senhor e têm o coração puro? Ou eu estou me aproximando mais dos amigos da escola, da faculdade, do trabalho, o pessoal da rua, a galera lá descolada e tal? Quem é que tem sido meu companheiro de caminhada, de jornada? Isso vai dizer muito sobre a qualidade da sua vida espiritual e sobre os seus alvos, de fato. Então estão aí os 4 alvos do jovem cristão. Então vamos orar pedindo que Deus nos ajude a perseguir esses alvos com dedicação e pedir que isso mude o nosso grupo. Tanto as pastorais que eu tenho escrito como esse texto de hoje, eu acho que eles devem trazer mudanças no nosso grupo. O nosso grupo acho que precisa dar uma chacoalhadinha aí. Tem que ter uma perseguição desses alvos com mais dedicação, com mais empenho. E é claro, cada um deve se avaliar e ver se é o seu caso ou não, ou onde é alguma área que você pode melhorar. Então eu quero dar um minutinho para você orar silenciosamente e você refletir, você e Deus, sobre uma área que você fala, Senhor, me ajuda a melhorar nisso. Me ajuda a ter mais amor, me ajuda a buscar a justiça. Eu tenho tido posturas que não são legais, que o Senhor não aprova. Me ajuda a ser fiel ao Senhor quando ninguém está vendo, a vencer os pecados ocultos que ninguém sabe, só eu e o Senhor sabemos. Me ajuda a ser alguém que ama os irmãos. Enfim, um minutinho aí, ora em silêncio e eu encerro com uma oração depois. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a focarmos nesses alvos e perseguirmos essas coisas. Nos dedicarmos, nos empenharmos, suarmos a camisa, realmente corrermos atrás disso com todas as nossas forças. A paz, o amor, a fidelidade, a justiça. Que nós sejamos pessoas íntegras, que nós sejamos pessoas de bom testemunho, que as nossas palavras reflitam isso, que a nossa fidelidade ao Senhor aconteça não só às vistas de todos, mas também quando ninguém está vendo além do Senhor. Que isso aconteça na nossa casa, que isso aconteça no nosso trabalho, por todos os lugares em que andarmos. Que nós amemos de fato os nossos irmãos, nos sacrificando, nos doando, servindo a eles, e que nós lutemos pela paz na igreja e no nosso grupo. Abandonando fofoca, inveja, intriga, desunião, falta de harmonia, que nós batalhemos por esse vínculo da paz, que nós nos esforcemos por isso, seja na nossa mente, na nossa disposição para com os irmãos, seja na prática, naquilo que nós falamos, no modo como nós nos relacionamos. Que esses alvos sejam reais na nossa vida e que o Senhor ajude cada um aqui a, perseguindo esses alvos, contribuir para um Darash melhor e que reflete as nossas prioridades de acordo com a Tua Palavra. Obrigado pelo que estudamos agora, pedimos que o Senhor abençoe nosso congraçamento e também o retorno para casa e as atividades ainda do final de semana. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.